Júnior mandou uma mensagem pelo Pix. Bom dia, meu querido. Eu sempre vejo você falando sobre estar atento ao discurso de influencer de investimentos como Primo Rico e etc. Mas aparentemente eles ainda possuem conhecimento sobre gerir o dinheiro, investimentos, e uma hora ou outra podem acabar falando algo sério. Qual a sua dica para poder filtrar as coisas úteis e não acabar se iludindo nesse papo de prosperidade fake? Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui sobre influenciadores e você me bote nessa lista, tá? Eu acho que você tem que ter o pé atrás com todos os influenciadores sempre. Ficar sempre atento. Porque o produto de um influenciador digital é você. O produto de qualquer influenciador, de qualquer criador de conteúdo é você, tá? Então, você precisa entender isso. Você é o produto. Então, a galera vai querer vender você. E algumas pessoas vão ter mais éticas, algumas pessoas vão ter menos ética. Eu me considero uma pessoa que tem uma ética um pouquinho alta no que eu tento vender para os meus patrocinadores, certo? Então eu tento ter um senso um pouquinho crítico de patrocínio, eu tento ter um senso crítico com quem vai fechar ou não. Mas mesmo assim, ainda assim, eu preciso ter patrocínio, entendeu? E o meu produto no fim do dia é vender. Eu tenho que vender. Mesmo influenciadores que, eu não vendo, eu não tenho patrocínio tal, eu aqui não sei o que, mas tem o meu curso. Formando tadinhos. Vem aqui fazer o Formando Tadinhos. Eu não vendo nada, mas tem aqui o meu clubezinho, tem o não sei o que, tem o não sei... É um produto. Então assim, você tem que ter sempre o pé atrás, então sempre ter um senso crítico, né? É difícil falar isso, mas o senso crítico é isso, né? Porque você é o produto, porque no fim do dia, gente, isso daqui não é de graça de ser feito, tá? Isso aqui não existe de graça, tá? Esta câmera custou, tá vendo a qualidade dessa câmera? Custou. Tá vendo este microfone? Custou. Está vendo Este efeito de áudio, ele custou. as bandas de dados disso aqui que vai ser gravado? Custou. Tudo isso custou. Qual que é o problema? Grande problema. E assim, algumas pessoas vão te usar mais, outras vão usar menos, algumas vão ter mais ética, outras vão ter menos ética. Mas assim, ninguém está aqui pura e simplesmente por amizade, porque se ninguém estivesse ganhando dinheiro, ninguém estaria aqui. Estaria fazendo um churrasco no meu rancho, na minha cobertura, na minha laje, estaria curtindo minha mulher. Se eu não tivesse que ganhar dinheiro, eu estaria, andando com o meu cachorro na rua agora no parque. Então isso aqui é um negócio, é um business, e tá tudo bem ser um business. Qual que é o problema dos influenciadores de dinheiro? Alguns gostam muito de dinheiro, mas alguns gostam, mas muito. Mas gostam tanto de dinheiro, mas tanto de dinheiro, que eles são capazes de vender você e a sua mãe por dinheiro. E aí, amigão? É onde você precisa tomar cuidado. Por quê? Qual que é o grande problema do dinheiro, do influenciador de dinheiro, principalmente? Porque eles não vão só vender pra você um produto, né? Eles precisam vender pra você uma cadeia de comportamentos. E eles precisam manter você num fluxo, né? Isso aqui é marketing puro, né? Então, assim, não adianta nada se eu vender uma coisa pra você, eu sou burro. Sou burro. Se eu vier aqui pra você e falar assim, compre aqui minha caneca Stanley. Pô, minha água tá geladinha, botei a água geladinha aqui às 8 horas da manhã. Quando eu acordei, minha água continua geladinha. Impressionante como a água realmente continua geladinha. Maravilhosa. Você vai comprar uma Stanley, você vai embora. Isso é terrível. Eu não posso fazer com que você seja um comprador. Eu preciso que você seja um cliente. Eu preciso que você compre sempre. Então, a gente vai criar o hábito aqui da gente acordar todo dia às 5 da manhã pra gente comprar água. E a gente vai ter lançamentos a cada 6 meses do Clube da Água do Castrinho. A gente vai ter o Clube de Investidores em Água do Castrinho. E eu preciso entender que você precisa comprar água, né, dos amigos do Castrinho, né? Então aqui, você vai comprar água dos fornecedores do Piuí Waters, você vai comprar do Batcaverna Waters. Então o meio financeiro é muito difícil. Pode ser eu negar imposto já, né? Por mim, amigão, você nem tinha começado a declarar imposto. O Raul Sena, por exemplo, é um cara que eu acho que ele é muito claro no discurso dele. Muito claro no discurso dele. E aí tem uma galera que quando você começa a ver uma parada
dessa galera de influenciador de dinheiro é uma galera que perde completamente a percepção, até mesmo do próprio público que tem, descolada da realidade, né? Então você vai ver, principalmente quando a gente tá falando de dinheiro, porque assim, quando eu tô falando de moda, o que eu sempre falo, eu vou falar assim, cara, tem coisa. Cara, tem coisa barata, tem coisa que não tem o que fazer, né? Então, pô, o tênis da Nike é caro, não tem o que fazer. Então a gente já tá indo embora. Agora, quando você tá falando, por exemplo, de tipo de tênis, de roupa, eu sempre falo, pô, a gente tem que fazer uma opção mais barata. Pô, esse tênis é um tênis caro, não compre, tudo mais, blá, blá, blá. Tem influenciador não, que vai falar, pô, tá duro, dorme, né? O descolamento que o primo rico teve da realidade, né? Com aqueles papos de não existe pobreza que não dure 12 horas de trabalho. Sabe, dá sim pra você viver com R$ 1.000 por mês, pagar o aluguel e sobreviver. Esse tipo de descolamento foi o que fez um discurso que é um pouco mais baseado em fatos, em empatia com o próprio público, do primo pobre, colar. Primo pobre, porra, pra mim é do caralho, né? Cola bem. Gosto muito do primo pobre. O Eduardo é fudido, né? O Eduardo é muito bom, né? O próprio... Mandando 2 contos pelo YouTube. Quanto vai pra você? Nada. Sei lá, vai R$1 menos, né? Aliás, mandar pelo YouTube é a pior opção. Obrigado, mandou R$2 pelo YouTube. Com a ex 1 ano após o término. O que significa? Você sonhou com a sua ex, é só isso. Não sei, não sou guru de sonho, velho. Não sei o que significa sonhar com a ex. Aposta qual bicho tem chifre no jogo do bicho? Viado? Joga 24 no bicho. Então, eu gosto muito do Raul Sardinha também. Porque o Raul, ele tem um público mais... fala um pouco mais com quem tem mais dinheiro, um público mais... Mas acho que ele é muito mais colado na realidade e tem menos viés políticos do que o primo tem hoje. O primo descolou, né? O primo virou subcelebridade, né? Casou com a Maíra, tá mais preocupado agora em fazer política, em tá em pistar prêmio de igreja. Principalmente de influenciador de investimento, vai ter que sempre ter muita empatia com o público dele. Porque o influenciador de investimento, cara, ele tá mexendo com um bagulho muito, muito foda. Que é o dinheiro da pessoa, que é o sonho da pessoa, que é os objetivos da pessoa. E você tem que ter muita empatia, assim. Toda vez que eu falo de dinheiro, e foi uma coisa que eu aprendi quando eu começo a falar de sonho, de objetivo, porque a gente fala de desenvolvimento, a gente acaba falando de vida, né? A gente acaba indo falando de dinheiro com o tempo, né? A gente acaba entendendo que isso acaba entrando grana no meio, né? E aí isso eu entendi que você precisa ter empatia, porque nem todo mundo vai ter a mesma grana, mas as pessoas vão criar esse sonho, e as pessoas vão criar essa cobrança, e as pessoas vão criar uma ansiedade, e as pessoas vão criar uma comparação, e as pessoas vão criar uma ansiedade, e isso gera um mal-estar, isso gera uma dívida, isso gera uma parada, um desejo, um anseio, e isso vai gerando um descolamento, né, que é o bagulho do tipo assim, e entra num papo de assim, não, você é pobre porque você quer. Que não é a realidade sempre, entendeu? Não é a realidade sempre. Não é a realidade sempre. E falta um pouco dessa empatia de entender, de pegar na mão, de olhar e de puxar. E quanto mais grana esse cara vai andando, quanto mais alto esse cara vai andando, o cara... E assim, vou falar uma coisa pra vocês. Gente, dá muito dinheiro. Dá tanto dinheiro que todo dia eu paro, eu acordo, eu falo assim, caralho, eu tinha que criar um canal de corte só de dinheiro. Ia ganhar muito dinheiro. E tá no plano, tá? E tá no plano. E tá no plano. Porque assim, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Só pra vocês entenderem, o CPM de um vídeo meu que eu solto, o CPM do vídeo mais alto que eu ganhei esse mês deve ter sido R$7, né? De 7 a 8 reais. Quando tem um vídeo de dinheiro meu, quando tem um vídeo meu de trabalho, o CPM cola pra uns 10. Quando tem um vídeo de dinheiro, cola pra uns 12, 14. Dependendo da campanha que tá rolando em banco, investimento, mercado pago. Então assim, é quase o dobro do que eu ganho. Os caras ganham muito dinheiro. Os caras já estão ganhando dinheiro no AdSense. Os caras já estão ganhando dinheiro na corretora. Os caras já estão ganhando dinheiro no curso. Os caras já estão ganhando dinheiro com tudo. E aí a galera bota uma confiança muito grande, sabe? A galera já fala, o que eu faço com o meu dinheiro, sabe? O que eu faço com o meu dinheiro? O que eu faço com isso? Como é que eu gasto tal? Como é que eu faço não sei o quê? E aí você joga a culpa do assim, você tá em dívida porque você é ruim, você é... E é uma coisa muito grande. E acho que, assim, cuidar de dinheiro
E aí, por isso eu falo com tanto carinho do Edu, assim. O Edu, mano, por um acaso eu tô sem o livro dele aqui agora. O Edu, mano, ele tem uma empatia muito grande, assim. Porque o Edu foi de lá, né? O Edu, ele não faz cosplay de pobre, né? O Edu foi pobre. Né? Dá pra ver isso da vivência do Edu, da fala do Edu. O Edu, ele não precisa fingir que, nossa, trabalhei em tal lugar, fiz tal coisa. Não, o Edu é pobre. O Edu tá ligado como é que é. E quem não teve dinheiro sabe como é que é. Você dever dinheiro, você tá fudido, você tá devendo grana, você tá passando vontade, você tem que abrir mão de uma coisa por outra. O Edu, cara, pra mim, ele é justamente isso, porque é um cara que esteve lá, e quem esteve lá consegue falar com propriedade da dificuldade que é de sair de lá, entendeu? E pra uma pessoa que nunca esteve lá e querer chegar pra falar com a pessoa lá de baixo, precisa ter muita empatia. E o problema de gente que tem muito dinheiro é que eles não têm empatia com quem não tem dinheiro. Ele tem ojeriza. Ele tem nojo, porque é tudo que ele não quer ser, né? Ele vê como a pior coisa do mundo. O rico normalmente vê o pobre como a pior coisa do universo, né? Odeia o pobre, né? Pra ele é a pior coisa do mundo, que é estar muito longe de pobre, né? E aí o cara, tipo, como é que você vai ter empatia pra poder ajudar uma pessoa que você odeia, que você menospreza, que você detesta, né? Como é que você vai poder querer esticar a mão, conseguir ter sororidade, ter, sei lá, pô, olhar e falar assim, pô, eu entendo. Porque assim, quando a gente vai falar com quem aposta com um tigrinho, não dá pra falar com ódio com quem aposta, porque eu entendo quem aposta. A minha raiva não é de quem aposta, não é quem gasta dinheiro com aposta. Eu entendo quem aposta. Vocês sei de onde vem o rolê de quem aposta. Sabe? O Edu é o primo pobre. Você entende, eu entendo de onde vem o desejo de quem aposta, entendeu? O cara que aposta, que tá fudido com dinheiro, ele não tem nada, velho. Ele não tem nada. Ele olha, ele fala assim, cara, eu não tenho nada, eu tô fudido, eu não vou ganhar dinheiro e tal. Cara, esses 15 conto, por que eu vou guardar? Eu não preciso de dinheiro amanhã, eu preciso de dinheiro agora. Eu não preciso pagar minhas contas amanhã, eu preciso guardar meu dinheiro agora, velho. Eu preciso ganhar dinheiro agora, eu preciso hoje, né? Aquela cena do Atlanta, mano. E aí... Ah, mandou mais R$2 pelo YouTube. Caralho. Alfabete ficando rica aí. E aí, mano, o cara olha e fala assim, pô, eu tenho a chance de ganhar eu tenho dinheiro, eu tenho chance de ganhar dinheiro agora no Tigrinho. E é um cara que teve a educação dele foi negada, né? Foi negada a educação pra ele, foi negada a educação financeira pra ele, foi negada pra ele a cultura, né? Um aprendizado espiritual, intelectual, uma paciência. Foi dada essa promessa de que foi dar certo. Então esse cara, ele não teve essa criação da paciência, da família dele. Nada disso foi criado, entendeu? Não teve isso, ele não teve acesso a isso, essas ferramentas e tudo isso. Então o cara que aposta, ele tá fudido, velho. Fudido, porque você virar pra ele e falar assim, ó, pô, você vai gastar, porra, sabe? Meu avô todo mês ia e apostava na loteria, velho. Nunca ganhou em 70 anos de vida. Se juntasse tudo que o meu avô gastou em loteria, ele talvez tivesse uma aposentadoria melhor. Mas pro meu avô era a possibilidade de um dia ele ganhar na loto e se dar bem. Mas ele nunca teve essa educação, só que você precisa entender isso da cabeça, entendeu? Já eu tenho uma outra cabeça, uma outra mentalidade, tudo mais. Eu prefiro guardar o dinheiro, né? E investir em outros lugares, né? Em gastar em outras coisas, fazer outras coisas, mas é uma questão de prioridade de tudo. Então, assim, essa coisa de influenciador de dinheiro é muito preocupante por causa disso, assim. E influenciador no geral, você é o produto. Você é o produto daquele influenciador, de um jeito ou de outro, ponto. Você é o produto. Influenciador de dinheiro é muito complicado. Por exemplo, o Edu, o Raul Sardinha, que eu gosto muito. Ele tem a UVP, que é a corretora dele. Eu gosto demais dele. Ele tem a corretora dele. Pô, eu tenho vontade de abrir minha conta na UVP. Ao mesmo tempo, assim, pô, é óbvio que ele vai querer que eu invista na corretora dele. Então você tem que pensar que tem sempre essa questão de ética. O Ser Base, que eu gosto muito, ele tem a empresa dele de assessoria financeira. Brabo também. Né? Tem os livros dele. Então sempre vai ter o próprio produto. A Natália Me Poupe. Nem sei onde é a Natália direito. Então, assim, a questão é sempre você achar quem fala a sua língua, quem fala a sua linguagem. E tomar muito cuidado com promessa, cara. Porque todo mundo vai vender promessa. E eu acho muito, muito difícil você cair em papo de promessa. Entendeu? Acho muito difícil você cair no papo de promessa, mano. Porque o papo de promessa é foda. Porque o papo de promessa que é complicado, né? O papo do o mindset que vai te deixar rico. É a mentalidade. É o não sei o quê. E é um pouco, mas não é só isso. Tem um monte de outras coisas ao redor também. Entendeu? Porque tem um monte de papo. Porque, assim, não dá pra você falar sem ter empatia, entendeu? Não dá pro cara que tá falando
de você cuidar do seu dinheiro ser o cara que defende que a escala 6x1 continue, né? A Nath Finanças é boa também, é muito boa também, né? Não dá pro cara que fala que quer que você enriqueça, mas quer que mantenha a pejotização dos trabalhos, né? Continue do jeito que é, né? Não dá pra falar que... Ah, não, porra... quero que você enriqueça, né? Mas 6x1 tá aí, é boa, né? Mantenha 6x1, né? É foda. Como é que você faz isso, né? Então, assim, é um... E aí tu vê com quem anda, e você fala assim, caralho, né? Tá, porra, o cara só anda com lobo, mas diz que protege as ovelhas? Aí é foda. Aí é foda, né? Aí é foda. Então, esse que é o entendimento, assim. E aí o bom da internet é isso. Porque agora, a gente tem uma galera que é de baixo, que tá falando com a galera de baixo. Você começa a entender, ah, tá, não, pô, realmente, né? Um pouco do que a Nath Finanças faz, do que o Primo Pobre fazem. Que é a galera que tá de baixo, falando pra quem tá de baixo, trocando ideia com quem tá de baixo, entendeu? Que é isso. Agora não dá pra falar com os caras que tão louco pra chicotear suas costas, te dando dica. Porque, pô, esse papo de não existe pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Porra, velho, caralho, né? Bota isso daí na porta de um campo de concentração, né? Pô, trabalho liberta, junto. Pô, não dá, é um descolamento da realidade, né? E assim, é importante esse check com a realidade, né? Esse check com a realidade. O influenciador vai crescendo de vida, isso acontece muito. Você vai melhorando de vida e você vai esquecendo, mano, de onde você já veio, velho. Você vai esquecendo do que você já passou. Você vai esquecendo do que aconteceu, né? Você sai de um barraco, aí você vai viver numa casa um pouco melhor, aí você vai morar num apartamento um pouquinho mais maneiro, aí você tá numa cobertura, aí você tá numa mansão, aí você tá na puta que pariu. E aí você acha que a vida inteira caminhou com você, mano. E aí um dia você tá tomando champanhe, acha que todo mundo tá tomando champanhe com você, e tu esquece que não, velho. A maioria da galera ficou lá. Aí você falou, ô caralho, favela venceu, hein? Não, não. Favela não venceu, não. Favela ficou lá atrás, tio. Ficou lá atrás. Ficou todo mundo lá atrás. Quem venceu foi você, entendeu? O seu público, que é o que te favorece, que te cresce, ele ainda tá lá. Enquanto o seu público estiver na miséria, não tem vitória. A vitória é quando todo mundo estiver na mansão comemorando. A vitória é quando todo mundo estiver na classe média. Pelo menos. A vitória é quando todo mundo estiver bem de grana. A vitória é quando a gente não tiver mais criança passando fome. A vitória é quando o trabalhador tiver dignidade de voltar pra casa pra ficar com a família dele, sem precisar ficar fazendo conta pra ver se vai ter final de semana. A vitória é quando a gente tiver um salário digno pra poder botar comida na mesa, sem ter que torcer pro tigrinho soltar a carta pra dar comida pra gente. A vitória não pode ser individual. A vitória é pra rapaziada inteira, pra todo mundo, mano. Então, assim, essa é a parada que o influenciador, no geral, principalmente de grana, que a gente tem que pensar. E é isso, entendeu? Não compre... Pô, não compre em casa, aluguem! Aí você vê a porra do influenciador, do influenciador de finanças, tem 14 imóveis! Olha! O império imobiliário do influenciador financeiro que mandou a galera não comprar casas, né? Alugarem. Por quê? Porque aluguem de mim, filha da puta, né? É isso, entendeu? Pelo menos eu penso isso. Tipo, a minha vitória não pode ser minha. A minha vitória é a minha galera tá bem. Porque cada pessoa que manda uma mensagem pra mim, cada pessoa que manda pra mim, pô, tô fugido da cabeça, tô fugido com a família, tô fugido com a mulher, tô fugido com não sei o quê, falou, pô, meu trampo tem que melhorar, tenho que ajudar, tenho trabalho pra fazer, temos que se mexer. Sacou? Temos que fazer o bagulho rolar, sacou? Porque ainda tenho muito trampo pra fazer, porque se tu tiver homem passando mal, homem vivendo mal, homem vivendo mal com a própria existência, com a própria saúde mental, com a própria cabeça, homem que ainda... Ah, pô, se eu me vestir bem, vou ser viado. Ah, homem, se eu fizer isso, eu vou ser zoado. Ah, se isso aqui tá errado. Ah, não sei lidar com minha mina. Ah, não sei o quê. Pô, isso pra mim, meu trabalho tá mal feito, entendeu? Ainda vai ter gente pra eu trocar ideia. Sei lá, né? Porque o jeito mais fácil de você viver na internet, mano, é vender sonho, mano. É você vender sonho. Sacou? É isso, é gerar demanda e vender sonho. Vende sonho. Vende sonho, gente. Vende sonho, vende sonho, vende sonho, vende sonho, vende sonho, vende sonho. Porque o sonho é inatingível. E você vai sempre vendendo sonho, né? E você vai ver o cara... Repara depois, todos esses coaches de dinheiro... Para de mandar dinheiro do Superchat, caralho! Tem um Live Pix, para de mandar dinheiro pro YouTube. Porque o sonho dessa galera, dessa rapaziada... O que é o modus operandi dessa rapaziada, né? Eles vão, mano, fazendo grana assim, né? Eles vão... Primeiro era os caras vão em todas. Era o Close Friends. Aí os caras vão fazer as coisas de coach. Aí era o Clube 5am. Aí era a parada da mentoria. Aí depois o Fórmula de Lançamento.
Aí o lançamento perene. Aí agora é o quê? A coisa da religião. Olha tudo, olha, vai vendo como a galera vai acompanhando. Vai todo mundo nessa, né? Era o podcast. Of the King, the Power, the Best, né? Aí todo mundo tá ligado com religião agora, sabe? E aí, quando vier a próxima, tá todo mundo na próxima. Palestra. Vai todo mundo seguindo a mesma. E todo mundo segue juntinho, assim. Você vê que o bonde, ele nunca tá. Tá todo mundo olhando. Aí, legendários. Vai todo mundo juntinho, cara. Tudo juntinho. Por quê? Porque vai. Ah, qual que é o próximo sonho que a gente vai vender? E a massa vai, e a grana ganha. Papapá. Era 7h05, aí depois era palestra, aí depois era lançamento perpétuo, aí depois era 5 da manhã, depois era religião, papapá. Enfim. Ó, Raul Sardinha, bom demais. Fã. Sonho trazer pro podcast. Primo Pobre, bom demais. Tá? Gosto da Nath Finanças, tô nem aí pro que vocês acham. Tá? Gosto dela. O Economista Sincero, acompanha ele no Twitter. Adoro falar de política pra arranjar uma treta, mas aí também não tem muito o que fazer. Posto umas coisas legais. Gêmeos Investem, gosto muito dos meninos também. Também gostam de uma tretinha, mas quem sou eu pra falar de tretinha dos outros? Por mim, se mete nas treta mesmo. Gosto do Presley também. Gosto do Presley. Então, tu é mais de direita? Gênios Investem. O Economista Sincero. Tu é mais centro, que é uma opinião menos assim? O Raul, acho que ele faz muito bem. Tu é mais de esquerda? Tu pode ir na Nath Finanças ou pode ir pro Presley. Tá aí, ó. E o Edu também eu boto mais no meio, tá? Primo Pobre. Boto junto com o Raul Sardinha. Então tá aí, ó. Recomendações aí de influenciadores de finanças que eu recomendo, que eu gosto, tá? O resto da galera, ou eu não conheço, ou eu acho picareta. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem lá no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e assistir ao outro vídeo que a gente deixou aqui do lado. Valeu!